sistematicamente eles vêm reduzindo o crédito para aquelas empresas que ainda usavam carvão e petróleo. E mais interessante, quando eles fazem esta redução de crédito, eles incluem as empresas com alta capacidade ociosa. Engraçado, na limitação também, o que é? Vai apertando as empresas menos produtivas. E aí, nesse processo gradativo, que não é um processo fácil, tanto a gente vê imagens de destruindo fábrica e tudo mais, a gente tem que desenvolver tecnologia verde. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e tenho a honra e a alegria de receber aqui Marcelo Azevedo, que já esteve conosco aqui em outro episódio, um grande conhecedor da China, do sistema financeiro chinês. A gente vai falar hoje sobre um tema da maior relevância, que é o tema das finanças verdes. É um grande guarda-chuva para falar sobre financiamento de transição ambiental, de energias limpas, de tecnologias verdes, né, e coisas do gênero, mas antes de mais nada fazer um agradecimento à Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES. Sem eles não estaríamos aqui nesse episódio, que acho que já estamos chegando no número 130 já, Marcelo. Tem uma longa estrada aqui de episódios, e acho que esse episódio ele é particularmente importante e relevante da perspectiva do BNDES, né? Porque o BNDES ele faz um pouco, às vezes, aqui das nossas finanças públicas, né? No sentido de que é um banco público de desenvolvimento, que tem um balanço muito grande, né? É o maior balanço público que a gente tem, talvez com exceção do Banco do Brasil, mais focado e voltado para políticas de desenvolvimento e especialmente de transição ambiental e energética, né? Então, acho que tem lições legais para a gente tirar da China, né? A China que, né, como o Marcelo já nos contou em outro episódio, vai nos contar hoje em detalhes, tem um orçamento quase que infinito, né, para fazer gastos, porque o setor financeiro é basicamente público, né? Portanto, eles podem direcionar isso para a transição ambiental e energética, né? Mas, enfim, sem mais delongas aqui, vou passar a palavra já para o Marcelo, pedir para ele se apresentar brevemente, Marcelo, para quem não te acompanhou e não te seguiu no outro episódio, e depois a gente já mergulha aqui na conversa. Te agradeço de novo pela disponibilidade, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo, pelo convite, né? Esse importante podcast que é da FBNDES, né? Que é o único banco público de fato, se a gente for levar uma linha mais alta, uma régua mais alta, eu sou o único banco público de fato e de atuação. O Banco Brasil e Caixa nem tanto, tem um perfil muito mais comercial hoje que tem o BNDES. Eu sou Marcelo Azevedo, sou doutor em Relações Internacionais, autor do livro As Finanças do Dragão, né? E estuda o sistema financeiro chinês, né? Quanto mais a gente olha o sistema financeiro chinês, mais a gente tem vontade de dizer assim, nossa, eu queria ter um sistema desse, essa capacidade de financiar tanta coisa importante, mas infelizmente a gente não é a nossa realidade, a gente tem que lidar com a nossa realidade. E agradecer mais uma vez o convite, eu acho que é sempre bom discutir desenvolvimento. Boa, fantástico. Então vamos lá, aliás, até convido para quem nos segue aqui, se puder assistir o outro episódio, a gente falou especificamente do livro do Marcelo, que é muito legal, Finanças do Dragão, em que a gente mergulha nessa discussão do sistema financeiro chinês, né, dos fundos estatais que geram o funding, inclusive para os bancos públicos, né, a gente mergulha um pouco nessa discussão que é interessantíssima, né? Mas hoje a gente vai focar mais na questão de transição ambiental e energética, ou do que se convencionou chamar de finanças verdes, né, na falta de um nome melhor, mas dinheiro que vai, né, que tem algum foco de transformação ambiental e energética. Mas vai lá, eu vi que você já fez uma careta aí com finanças verdes, então vamos começar aí com a sua discordância aí do termo finanças verdes, Marcelo. Finanças verdes é a forma como alguns bancos, engraçado assim, não é um termo uniforme entre os bancos. Uns falam em economia verde, outros fazem transição energética, outros falam em finanças verdes. Então, não há uma uniformidade nesse termo exatamente, finanças verdes. O finanças verdes que é o mais comum, por exemplo, do Banco da China. Mas depois ele fala em transição energética no Banco A, ou então questão de transição... Tem várias termologias. Eu uso mais finanças verdes, porque eu acho que ele tem mais relação, né? E quando a gente fala de finanças verdes, é bom dizer, isso não é uma novidade na China. Nós estamos no 14º plano quinquenal e ele começou no 11º, quer dizer, 15 anos atrás, os chineses começaram a pautar a transição energética. Isso é legal, isso é um dado importante. Você identifica ali
Há 15 anos atrás... 2010, 2015. 11º plano quinquenal, esse assunto vem à pauta. Uhum. E vai se materializar mais no 12º plano quinquenal. Mas a preocupação ambiental com a China já vem do 11º, 2010, que estamos falando de 15 anos atrás. Esse plano foi divulgado, é o plano que foi divulgado em 2010. Esse é 2010, 2015, 11º plano quinquenal. Tá. E é interessante a gente olhar assim, como eles, uma coisa é você planejar, outra coisa é como é que ele é efetivamente executado, né? Uhum. Ele baixa o 11º plano quinquenal para poder formatar a execução. Porque não é só aprovar a ideia, você tem uma necessidade de formatar a execução. Conselho de Estado, Banco Popular da China, que é o Banco Central, instituições públicas. Então, assim, isso demanda um certo tempo de você formatar tudo isso e você formatar também o Estado para isso. Porque não é só os bancos que são envolvidos. Vários agentes do Estado participam diretamente disso. Inclusive, por exemplo, vários programas dos governos, né, em todos os níveis na China, foram elaborados em conjunto com os bancos chineses. Olha que interessante. O próprio banco participa do programa, do desenho do programa. Sim, os governos participam do programa e os bancos participam dos programas do governo. Há uma simbiose, porque, afinal de contas, o governo central é um só, para todo mundo. Teoricamente, né, também desce para os governos locais. É como se o BNDES participasse do desenho do plano do governo federal, algo do gênero, assim, mal comparando. Eu acho uma ótima ideia. Inclusive, devia ser uma ideia que devia ser incorporada. Como é que você tem o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Tecnologia, não sei como é que chama aquilo? Pô, e o BNDES, quem vai financiar não é escutado? Mas, isso aqui tem liga, isso aqui não vai rolar. Assim. Claro. Cara, os caras são especialistas no assunto. Não tem como você fazer financiamento do desenvolvimento sem ouvir o BNDES. O mínimo que se faria necessário, no meu ponto de vista, é que o BNDES não só fosse ouvido, mas que você tivesse assento naquele ministério. Porque é ele que patrocina, ele financia. Porque, assim, diferente dos chineses, os chineses têm bancos direcionados. Nós só temos um BNDES. Né? Você tem um Banco de Desenvolvimento da China, que meio que cópia do nosso, né? Mas você tem banco de importação e exportação, que no Brasil é o BNDES que faz. Grandes obras, eles têm Banco da Construção, Banco das Comunicações, etc, etc, etc. Os 8 bancos deles. E nós só temos o BNDES. E o BNDES não está onde ele devia estar. Ele devia estar sentado na mesa do Ministério do Desenvolvimento. Porque ele... Assim, a favor desse governo, Marcelo, eu acho que ele está... Pelo menos eles estão trabalhando de maneira mais articulada, né? Eu vejo, neste governo, há uma preocupação do BNDES de tentar sentar junto com o MIDIC e do MIDIC ouvir o BNDES, mas provavelmente ainda aquém pelo menos do que é feito na China. Mas eu não queria perder o gancho aqui do que você estava falando. Vamos falar das finanças verdes, então vamos falar do financiamento. E como é que eles fazem isso? Assim, quando a gente fala de finanças verdes, a gente tem que entender que vai desde você fazer uma transição produtiva, ou seja, os créditos começam a ser direcionados para que as empresas façam a transição energética. O governo financia, por exemplo... Então, primeiro, para você fazer a transição energética, você tem que ter fonte de energia. O primeiro passo deles foi financiar as grandes hidrelétricas. As nucleares, as hidrelétricas, as eólicas. Certo? Você fazer a transição... Três Gargantas é talvez a mais famosa disso tudo, né? Sim, Três Gargantas é a mais famosa. Então, você tem um pool de construções de longo prazo para você garantir o fornecimento efetivo de energia. No macro é isso. Entendeu? Então, porque você quer trocar a fonte energética, você tem que prover a fonte energética, correto? Primeira coisa que eles fazem, eles aceleram e criam grandes projetos de energia. Até hoje a gente tem visto... São grandes problemas com carvão, né? Eles transitaram mais para a hidrelétrica, né? Que esse era um dos calcanhares. Sim, a princípio é o mais rápido, né? Porque tem nuclear, eólica, tudo demanda de tecnologia. A hidrelétrica é uma tecnologia mais acessível para eles. Mas para construir uma hidrelétrica, então não leva menos de 10 anos. No caso chinês pode ser 5. Mas então, eles fizeram um grande investimento para poder prover essa chamada energia limpa. Porque, na verdade, os chineses tinham um problema concreto, carvão e petróleo, que a China importava. Então, é um problema concreto. Não é só poluição, é também a questão do que é uma grande importação do país, uma fragilidade estratégica da China, que eles identificaram,
né, porque basicamente eles importam da Rússia, com os quais, mais recentemente, as relações melhoraram muito, mas não andavam tão amistosas na gestão passada, principalmente da Rússia. Então, eles têm que fazer o quê? Não é só do ponto de vista ambiental, é estratégico. Então, a primeira coisa que eles fazem, constroem grandes hidrelétricas. São megaprojetos financiados por um pool de instituições financeiras. Vai pelo Banco de Desenvolvimento, vai pelo Banco da Construção, vai pelo Banco da China. É muito comum entre eles que nenhum projeto de grande porte estratégico seja feito sem um pool de capitais, geralmente públicos. São vários bancos públicos. Sim, você pega, por exemplo, a construção das obras em torno da Baía de Hong Kong e Macau. Né? Que só você vê, você coloca as imagens. Aquela ponte ali para conectar com Tianjin, que fica ali, né? Chega em Tianjin. Ali. É o rio. É a foz do Rio da Pérola, né? Exato. Então você tem a revitalização do cinturão econômico do Rio Yangtze. É interessante, porque essa é uma grande obra ecológica. Então, você tem desde as grandes obras de infraestrutura, né, porque você tem as obras energéticas, você tem as grandes obras de infraestrutura, você tem obras locais, por exemplo, você tem obras de saneamento nas grandes cidades, tudo isso é meio ambiente. Construção de moradias, supressão da existência de favelas, saneamento, olha quanta coisa, recuperação ambiental. Então, eles vão descendo, através dos planos quinquenais, um conjunto de políticas públicas para mexer no meio ambiente. E eles começam, aí vamos falar mais dos bancos, que é exatamente o setor que eu tenho mais conhecimento. Só antes de entrar nisso, Marcelo, quanto que o processo avançou? Né? Quanto que a China hoje conseguiu transitar? A partir do 12º plano quinquenal, a partir de 2015 é que eles aceleram um pouco mais. Mas hoje, por exemplo, a energia hidrelétrica, a eólica, a fotovoltaica... Aí começa em 10. E acelera a partir de 15, porque a partir de 15, que basicamente eles apontavam já ter as condições para fazer a troca, né? A pergunta que eu te faço é, eu imagino que hoje a dependência de petróleo e carvão seja bem menor, né? Passados 15 anos, bem menor. Aí eles É interessante, não só é bem menor, como eles desenvolveram processos químicos para extrair energia do carvão sem queima. É mesmo? É. Mais limpa. Os chineses são outro mundo, desceu de disco voador, é outro mundo. Então, isso é outro mundo. Então, primeiro você constrói a infraestrutura energética e você constrói as linhas de transmissão. Aí você tem um outro problema, você tem grande parte, se a gente lembrar um pouco, grande parte do parque industrial chinês é filho ou neto da indústria soviética. Vamos combinar? Que é grande... Bem lembrado. Então, assim, vamos combinar também que não era um primor de meio ambiente a União Soviética. Pode dizer o mínimo, né? O Brasil também não vamos falar só da União Soviética. Nenhum dos países industrializados naquele modelo era. Vamos combinar, Detroit não era nem para isso. E muito menos a Inglaterra, então, assim, né? Muito menos a Inglaterra. A Inglaterra é a mãe de todos, né? Então, não dá. Então, assim, o que acontece? Bom, agora a energia chega. E agora, como é que a gente faz a transição energética no setor produtivo chinês? Esse é um grande problema, porque aí tem dois problemas. Primeiro é trocar a matriz energética. E para você trocar a matriz energética, você tem que modernizar e converter essas indústrias para a nova matriz energética. Porque é engraçado, assim, nesse processo, os chineses fazem o seguinte, olha, vamos conceder crédito para as empresas que fizerem para fazer a transição energética. Sistematicamente, eles vêm reduzindo o crédito para aquelas empresas que ainda usavam carvão e petróleo. E mais interessante, quando eles fazem esta redução de crédito, eles incluem as empresas com alta capacidade ociosa. Engraçado, na limitação também, o que é? Vai apertando as empresas menos produtivas. Olha que interessante. E aí, nesse processo gradativo, que não é um processo fácil, tanto a gente vê imagens de destruindo fábrica e tudo mais, eles têm que desenvolver tecnologia verde. E é muito investimento em pesquisa sobre. Então, chegamos às empresas e aos bancos, os bancos vêm sistematicamente, inclusive, suprimindo, exigindo relatórios. É interessante que os chineses vão fazendo esse modelo de concessão de crédito não é só na China. Os bancos
chineses que conseguem, por exemplo, financiam operações fora da China, né, no esteio do BRICS, começam a obrigar também os países que recebem investimento, tá, aos padrões nacionais, se eles existirem, ou chineses, se eles não existirem, ou internacionais. Na verdade, eles fazem transição verde não só na China, mas também nos países do BRICS, ou os países que estão mais exatamente, não no BRICS, mas no cinturão em rota. Para que as indústrias que vão surgir no cinturão em rota já sejam indústrias sustentáveis. Olha que interessante, né? Eles exportam o modelo. Eles são donos do dinheiro, eles financiam, eles comissionam, de certa forma, esses investimentos. E aí você já está mexendo nas indústrias. E aí mexer nas indústrias, energia limpa, significa também que você vai ter que investir na substituição da sua frota, que circula. Aí são várias frentes, né, Marcelo? Você tem a frente da energia em si, que é o que você falou, né? Porque é fazer o eólico, o fotovoltaico, o hidrelétrico, que são obras caríssimas e gigantes, e aí você tem o uso da energia, né? Você precisa ter um carro que use energia elétrica e não que use gasolina, né? Aí é um outro capítulo dessa história, que talvez seja até o mais famoso hoje, que os chineses acabaram sendo famosos pela BYD, pelas inúmeras, né, empresas de veículos elétricos, né? Mas fala um pouco disso, então, dessas indústrias que começam a usar... Os trens elétricos são nesse processo. Os trens elétricos são nesse processo. As trens automobilísticas são tudo elétricos. Os ônibus... Então, os carros, o que acontece? Eles financiam a pesquisa de bateria. Eles financiam as empresas para, se não tiver tecnologia, comprar no exterior. Né? Comprar no exterior. E aí, eles vão condicionando não só as fábricas de automóveis a produzirem automóveis mais econômicos, mas também investem massivamente na produção de baterias. Tudo é financiado pelo Estado. Tanto é que baterias... a Tesla não roda sem a bateria chinesa, né? Ela tem uma dependência gigante das baterias chinesas, né? Os carros Tesla. Sim. Então a gente pensa o seguinte: aí eles investem, já tem a fonte de energia. Agora eles vão mexer, já começaram a condicionar a transição energética das empresas. O próximo passo é mexer nos produtos das empresas, que são, no caso, dos automóveis, né? Então eles financiam a tecnologia automobilística, ou eles desenvolveram, ou eles adquiriram do Ocidente, ou então adquiriram tecnologia russa, ou compraram, assim, as fontes são variadas. Mas o fato é, eles tinham tecnologia automobilística, só que essa tecnologia automobilística precisava ser elétrica. Era combustão e para ser elétrica precisava do Estado. Inclusive, é uma história interessante essa que eu acompanhei, de como as empresas chinesas de carros a combustão não conseguiam fazer frente aos carros ocidentais, ao passo em que no elétrico eles superaram por larga margem, né? Ou seja, a história automobilística de combustão na China não é um sucesso, mas a história automobilística elétrica é um sucesso retumbante, né? É impressionante isso, né? Porque assim, se a gente pensar assim, Paulo, a gente tem... Mas você tem um mercado consumidor bem elevado de veículos a combustão na China. Você tem cada vez menor. Mas não é que pode não ter o sucesso que a gente conheça das fábricas chinesas de motor a combustão. A gente conhece pouco. Mas, até porque elas começaram um salto tecnológico mais a partir de 2015, talvez 2020. Lá, porque você tem um joint venture e você tem uma fábrica da Volkswagen fora da Alemanha, na China. Então, assim, eu acho que... Desculpa interromper, mas o paradoxo agora é que os chineses estão querendo comprar as fábricas da Volkswagen na Alemanha, né? E os alemães... imagina. Os alemães não estão querendo deixar, tem 3 fábricas lá que estão para fechar, e aí os chineses falaram, não, nós vamos comprar essas fábricas aí. E os alemães estão com medo de deixar os chineses entrarem no coração industrial automotivo alemão, mas eles querem comprar. O atestado de falência do Estado alemão, né? É o atestado de falência da empresa alemã. Impressionante. Né? Isso aí, quem mandou arrumar confusão com quem não devia? Pois é, né? Pois é, o gás que fazia o carro era russo, né? Vamos combinar. Mas como essa parte? Então, o que acontece? O governo passa a forçar as empresas a fazer transição energética e a indústria automobilística também. Só que é uma tecnologia que você não tem muito no Ocidente. Ela é muito desenvolvida na China e com massivo investimento do Estado chinês, através de seus bancos. Então, a gente começa a desenvolver os carros, que já tinham tecnologia,
Tanto é que compraram o Volvo, a gente viu no ano passado. A Geely, né? E a Geely produzia ar-condicionados. Hoje é uma das maiores automobilísticas da China. Fantástica essa história, né? Imagina. E eles compraram a Volvo lá em 2010, 11, por aí, né? Foi 2015. 2015. Patrocinado pelo Banco da China. Então, o que acontece? Você tem tecnologia automobilística, você quer usar essa tecnologia automobilística para uma fonte de energia limpa, que, além de ser limpa, você tem como internamente prover. Isso é interessante, internamente prover. Né? Um pouco daquela história do Mao Tse-tung de que as vilas tinham que ser autossustentáveis em caso de guerra. Acho que também é uma opção que pode ser considerada estratégica. Né? E aí eles investem pesadamente. Só que quando esse novo tipo de mobilidade limpa vai ao mercado, vai para a disputa, com todo o apoio da estrutura estatal, subsídio, norma, etc., eles vão não só ganhar o mercado interno, onde já são a maioria os carros elétricos, mas também ganham o mundo, uma tecnologia que poucos têm. A própria empresas, se a gente vê as concorrentes das empresas chinesas, relutam e tem problema. A própria Toyota, inclusive, tem problemas. Não, a verdade é que nenhuma empresa do Ocidente, com exceção da Tesla, que já nasceu elétrica, conseguiu fazer a transição elétrica de maneira sustentável, né? Você está citando aí o caso da Toyota, que reluta, mas a gente poderia citar a Ford, GM, por exemplo, hoje a BYD, eu estava vendo os dados, o valor da BYD já é maior do que a Ford e GM somadas. Então imagina que são duas empresas icônicas americanas, Ford e GM. Se você pegar o valor de mercado das duas e somar, dá uns 100 bilhões de dólares. A BYD já vale mais do que 100 bilhões de dólares, ou seja, os chineses bateram os americanos, entre aspas, no território americano, que é a indústria automotiva, a indústria automobilística, de GM e de Ford. Bom, os americanos já estavam apanhando dos coreanos, dos japoneses, agora estão apanhando dos chineses, mas... Agora vão ficar magoados. Aí dos chineses também não, eles vão ficar magoados. E é interessante a gente ver o seguinte, a própria Volkswagen não conseguiu desenvolver um carro elétrico ao nível dos chineses. O ID4, o ID6, sei lá, não consegue ter o desempenho dos chineses. Porque os chineses continuam a desenvolver tecnologia. Hoje a semana eu vi que vão trazer para o Brasil um carregador de carro elétrico em 5 minutos. Eu vi essa história. Quer dizer, então assim... Aliás, eu estava vendo um comentário daquele Charles Munger, que é o sócio do Warren Buffett, né? E eles são investidores na BYD desde cedo, né? E ele fala, olha, a BYD está tão na frente da Tesla, assim, é tão longe, anos-luz, assim, que não dá nem para comparar o nível de domínio tecnológico que a BYD tem em relação ao que a Tesla faz, assim, é um negócio de décadas de distância, né? E é curioso essa história, né? O próprio Warren Buffett comprou o BYD, né? Ele acreditou mais na indústria chinesa do que na própria Tesla, né? Veja que interessante. Não é só a BYD, a GWM, outros. Parece que tem uma previsão de que no Brasil nós vamos ter 12 marcas chinesas até o fim do ano. A NIO, a própria Xiaomi está fazendo carros também, né? Eles têm umas subdivisões meio lá. Parece que a Chevrolet vai trazer um também que é um joint venture com o chinês. Então, assim, eles estão ganhando o mundo com isso. Né? Porque os chineses atualmente trabalham com a lógica de futuro compartilhado. É interessante, os chineses, eles embutem a filosofia em tudo, inclusive na disputa de um futuro compartilhado. Eles financiam obras monstruosas, hidrelétricas e nuclear, em toda a rota da seda. Toda. Olha que interessante, toda. Sobre a sua filosofia. Engraçado, os executivos todos fazem curso na China. Os executivos dos bancos fazem curso na China. E dentro desse curso está, logicamente, a questão ambiental. Olha que interessante. Se a gente for falar da questão ambiental, por exemplo, nós estamos muito na indústria, né? O que significa a questão de mudança ambiental no campo chinês? Você massificar, por exemplo, as fazendas de energia solar. Significa, por exemplo, mecanizar com tratores a energia elétrica, por exemplo. Eles têm usado a eletrificação no campo também, como para limpar. Totalmente, exatamente. Significa você, por exemplo, também, aí saindo um pouco mais da energia, os brutais investimentos que os bancos chineses fazem, por exemplo, em você produzir pesticida natural.
Inclusive, eles compraram a Syngenta, né, alguns anos atrás, que é a grande química adubo natural, pesticida natural. Isso é um investimento trilionário. Quando a gente fala em investimento na China, é na casa de trilhão. O renminbi deve estar valendo um dólar vale 7 renminbi, mais ou menos hoje. 7,50. Então, eles mudam a realidade. Aí chega no campo, você eletrifica o campo. Aí você também acaba com práticas tipo queimar a madeira para o pessoal se aquecer. Não existe mais. Isso é uma medida muito forte de redução de emissão de poluentes. Então, essa redução começa lá na hidrelétrica e vai parar dentro do campo. Eles investem pesadamente em estudos, né, sobre pesticidas, sobre adubos, sobre forma de colheita, como eletrificar. Então, é um processo que toma o país. A questão ambiental virou uma questão nacional. Inclusive, por exemplo, eles investiram pesadamente na educação ambiental nas escolas. Pesadamente, por exemplo, em regiões que você tinha lixões. Acabou. Estão transformando aquilo em energia. Eu vi os dados de produção de tecnologias limpas e verdes. Eu vi um dado que mostra que a China tem mais de 50% já de todas as tecnologias. Todo o investimento feito em transição ambiental e energética no planeta hoje, os dados que eu vi, que eu tive acesso, é que a China já tem mais de 50%. Assim, ela já é, de longe, o país que mais investe nisso. Longe. E ele investe não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista filosófico. Interessante. Você pega, por exemplo, regiões antigas da China, degradadas ambientalmente, recupera aquelas regiões. Tem um enorme projeto em cima do Rio Yangtze, o Rio Amarelo. Projeto monstruoso de requalificação do rio, que passa, por exemplo, desde você recuperar o rio, as suas afluentes, dar um uso econômico àquilo, você recuperar áreas degradadas, você criar piscicultura, por exemplo, e mudar a configuração do rio Yangtze, que é o rio milenar da China, é um dos rios que a China nasceu. Então, tem todo É o rio Amazonas deles, mal comparando, é o rio Amazonas deles, entre aspas, né? O rio gigantesco. Então, você imagina um projeto desse, se a gente fizer... Já teve uma gritaria com São Francisco, você imagina se fizesse uma coisa semelhante com um rio tamanho do Amazonas, só que ocupado por uma civilização há milhares de anos. Dá para a gente ter uma noção mais ou menos qual é o índice de degradação ambiental. E aí, os chineses estão metendo dinheiro a rodo. Os grandes, por exemplo, o Banco da China está investindo muito, o Banco de Desenvolvimento da China, o Banco Agrícola, o Banco de Desenvolvimento Agrário, todos eles comprometidos com uma parte desse processo. E não é. E aí você vê, cara, é uma mudança, talvez seja um processo de mudança ambiental mais poderoso em curso no mundo hoje em dia. Enquanto São Paulo não consegue resolver o Tietê, os chineses estão resolvendo o Yangtze. São Paulo já pôde resolver o Tietê não sei quantas vezes. Nem o Rio consegue resolver a Baía de Guanabara. Desde que eu nasci, mas, então, há 40 anos São Paulo, você fala do Tietê poluído. Pois é. Essa já é lenda urbana, né? A Baía de Guanabara melhorou um pouco até, acho que avançou mais do que o Rio Tietê, pelo menos. Não está ideal, mas melhor que o Tietê. Melhor que o Tietê, acho que a Baía de Guanabara está. Mas também Bahia é coisa, Rio outra, né? Combinar, né? Pô, sou geógrafo, né? Não. O mar, né? O oceano ajuda. Não, né? Ajuda, o oceano ajuda a limpar o que a gente suja. Então, você tem todo esse arcabouço energético, que é ambiental, que é cultural, que é, por exemplo, você incentivar a coleta seletiva, a você transformar aquela coleta seletiva não só em renda, mas também em meio ambiente, porque ele quase toda processada. Ela é processada, ou ela vira adubo, ou ela vira energia. Isso nós estamos falando de 2010, exatamente há 15 anos atrás. Estou falando de uma China que mudou o seu modo de consumir energia, de produzir e consumir energia em 15 anos. Você olhou os planos, Marcelo, isso para quem tiver interesse. Nos planos você enxerga isso, né? Porque eles desenham as sim, no livro eu falo bastante nisso. No livro eu falo bastante nisso. No Finanças do Dragão.
Como é que é? Não ouvi, Paulo. No seu livro Finanças do Dragão? Finanças do Dragão tem. Tá, porque você não, Finanças do Dragão. Outro está no forno ainda. O outro está no forno ainda. O outro é cada coisa que você descobre que você não tem ideia. É coisa do outro mundo. Os caras não é possível. Os caras pensaram isso. Então, você tem toda uma sociedade que está sendo construída filosoficamente e economicamente para um novo mundo, para um salto civilizatório. E é importante dizer também que os chineses agora estão num período em que eles pretendem se tornar uma moderna sociedade socialista baseada na inovação e na tecnologia. Esse é o planejamento chinês que vai até 2035. E para 2050 transformar na referência mundial no campo da economia, da tecnologia e da ciência. 2050. A parte de ciência e inovação ligada à questão de verde e de transição ambiental é impressionante o que tem evoluído. Né? A parte da ciência disso. Sim, tem evoluído. Sim, a ciência evolui a velocidade assustadora, né? Um dos artigos que eu escrevi disse assim, olha, os chineses inventaram a pólvora, a vela e mudaram o mundo, né? Pode ser que eles inventam uma nova pólvora, uma nova vela e mudem o mundo, mas estão trabalhando para isso. E a questão ambiental é muito presente. Sim, você pega documentos que eu estou lendo mais recentes, e isso aparece nos documentos de todas as instituições financeiras públicas da China. O que cada uma está fazendo em relação a finanças verdes, ou o que a gente quiser. As finanças verdes que é o termo que a gente está trabalhando. Os valores envolvidos, desde você fazer uma urbanização na zona rural, instalar uma pequena usina de energia, até os megaprojetos, todos os bancos públicos chineses apresentam nos seus manuais. Então, é obrigatório. Não é exagero você dizer que a transição ambiental e energética e finanças verdes está em todo e qualquer banco público chinês, seja regional, estadual, assim. Não existem bancos especializados nisso. Isso é uma questão política de Estado. É política geral, de Estado. política de Estado. Todo mundo tem que fazer isso. É política de Estado. Sim, é política de Estado. E aí, você vê, por exemplo, volto a dizer, inclusive, esses bancos financiam, inclusive, que os próprios entes federados, principalmente as cidades mais assim, escondidas, mais pobres da China, tenham condições de processar suas informações de meio ambiente. Olha que interessante. Os bancos criam sistemas para o espaço público, para que eles mesmos possam gerir, inclusive, a questão ambiental. Olha que coisa de doido dos caras. A monitorarem, né? Próprios sistemas de monitorarem, sim, porque muitos municípios não têm condições financeiras de repente, ter acesso a isso. Os bancos desenvolvem para eles. Você imagina uma cidade rural no interior do Brasil que não consegue mal gerir as próprias contas? Não tem nem vai gerir... não tem nada. Como é que ela vai ter consciência do estrago ambiental que é produzido ali, né? Não vai. Então, os bancos estão, na verdade, são mãos do Estado em toda a China. Olha que loucura. E, inclusive, nós estamos falando a gente não pode mencionar, cada banco desse não tem menos de 200, fora os bancos públicos, os bancos são políticos, que é o Banco de Desenvolvimento da China, o Comércio e Indústria, e o Banco de Desenvolvimento Agrícola, que são os três considerados, 3 BNDES, por assim chamar, né? Os outros bancos têm 200, 300 mil funcionários. Nossa, é gigante. Olha o tamanho organizações gigantescas. 200, 300 mil. E eles são muitas vezes convocados para participar dessas campanhas do governo de esclarecimento. Vai botar o panfletinho, ou não tem internet, essas coisas, bota o panfletinho debaixo do braço, amigo, e vai subir montanha, vai para a vida, né? Isso é política de Estado chinês, né? Então, assim, você dá uma perenidade, dá uma penetração a essa política sem precedentes. Claro, os chineses estão cada vez mais informatizados. São poucos lugares na China que você não tem internet, talvez. Mas você tem uma mão do Estado fazendo com que aquela visão de sociedade se propague no Estado chinês. Olha que interessante. Foram para currículos escolares, foram para dentro das escolas com coleta seletiva, foram para cidades como coleta seletiva,
vão para a cidade para acabar com o lixão, vão para a cidade urbanizar e acabar com as favelas, tudo isso é meio ambiente, tudo isso é questão ambiental. Claro. Na discussão aqui se o Banco do Brasil e da Caixa vão financiar o Equatorial, essa discussão é tão aqui no Brasil, tão fragmentada, assim, né? Porque, por exemplo, vamos fazer a transição energética no Brasil, como a gente está pensando, mas vem cá, vamos sentar aqui para ver como é que funciona exatamente isso, porque parece que é um regime um pouco meio feudal no Brasil. Né? O Ministério do Meio Ambiente é uma coisa, o Ministério do Desenvolvimento é outra, o BNDES fica com... O regime brasileiro, estatal, o governo, até pela composição, da forma que é meio que regime feudal, né, cara? Como é que... Aí fica uma briga entre o governo, dos feudos dentro do próprio governo, né? Assim, os desenvolvimentistas versus os ambientalistas, uma discussão que é completamente absurda, do meu ponto de vista. Acho que tem que pensar em desenvolvimento verde, como combinar as duas coisas. Porque não adianta você ter, do meu ponto de vista, eu vou apanhar bastante, mas vou dizer, não adianta você ter uma floresta amazônica do lado de uma mega favela que é Manaus. Claro, exatamente. Não adianta. E Belém também, né? E Belém a gente tem... Sim, Belém é a mesma coisa. Se você não tiver... Os chineses fizeram muito isso. Eles trabalham muito com a teoria de desenvolvimento verde, assim, preservar o meio ambiente, mas trazer o desenvolvimento junto. Trazer o desenvolvimento. Porque não adianta você ficar assim, só preservacionismo, se você vai preservar tudo como está, a selva vai continuar sendo derrubada, porque as pessoas não têm onde morar, e a cidade continua pobre. Porque a pobreza... Vamos dizer assim, a sustentabilidade ambiental no meio da pobreza não para de pé, né? Porque a pobreza ela acaba provocando destruição ambiental, porque as pessoas fazem extrativismo, poluição, né, de uso de práticas totalmente nocivas ao meio ambiente. Sem saneamento. Você pega Manaus, não tem saneamento. Belém não tem saneamento, mas tem uma floresta ao lado frondosa. Quer dizer, você conservacionismo e deixa como está. Então, você não desenvolve nem ecologicamente, muito menos socialmente a localidade. Eu acho que a gente tem que ter um processo. A pobreza, a desigualdade, uma situação de vida ali sofrível, né? Imagina. Sim, mas aí então você também... Pessoas que a única preocupação é se sustentar, desculpa, elas não vão ter tempo, nem condições, nem meios para se preocupar com o meio ambiente. Exato. E os governos também não. Até porque no Brasil nós temos outro grande problema. Os entes federados não têm como se financiar. É um outro problema. Na China você tem banco, desde o banco lá do quintal, lá do interior, até os 8 bancos do país não tem um banco estadual mais. As províncias chinesas têm seus bancos, né? As regiões todas. Tem seus bancos, as províncias, os municípios têm seus bancos. A gente já teve no Brasil isso, mas depois teve um pouco de excesso, teve hiperinflação, aí o pessoal foi para outro extremo, né? Ao invés de tentar aprender com os erros e equacionar, a gente foi para outro extremo de acabar com tudo isso, né? Acho que a gente pecou no Brasil, a gente tem as coisas... pecou do outro, né? É muito ornitorrinco, a gente tem muito ornitorrinco aqui no Brasil. Aí, assim, então os chineses nos mostram que é possível a gente fazer a transição energética para um mundo melhor. Se vai acontecer em 2035, se vai acontecer em 2050, eles preveem. Eles costumam acertar a previsão, ao contrário de alguns economistas nossos que erram todo ano. Eles costumam ser mais assertivos. Né? Eu não sei se eles fazem previsão, o nosso aqui se faz previsão ou se fazem torcida. Mas, fecha aspas. Então, os chineses, né, eles são muito sérios no que planejam e no que projetam. Então, eles querem que uma sociedade chinesa... se você pegar assim, um chinês que viu a Revolução, que está na casa dos 80 anos, 90, lá tem muito chinês velho. Lá tem muita gente velha. Que viu passar fome, etc. e tal. E olha a China de hoje, fala, jamais, em tempo algum, aquele ser imaginaria aquilo. Jamais. Jamais, em tempo algum. Você imagina aquele camponês que passou fome, passou pelas agulhas do Mao Tse-tung, os erros e acertos do Mao Tse-tung, as reformas de Deng, e hoje está discutindo se ele pode derrubar a árvore ou não. Ele não vai mais precisar queimar madeira para poder ter energia em casa. Rapaz, o mundo é outro. Isso é um outro mundo, Paulo. É um outro mundo.
É um outro mundo possível, que é mais interessante. Não é uma coisa provável, é um outro mundo possível. E os chineses estão provando isso. Só que aí é um conjunto, volto a dizer, depende de você ter, primeiro, direcionamento político unificado. Você devia sentar o Ministério do Desenvolvimento, o BNDES, e sentar também o Ministério do Meio Ambiente. Vamos pensar no desenvolvimento verde. Porque senão cada um fica aquela briga sem nexo, no meu ponto de vista, se a gente vai explorar a margem equatorial ou não do Amazonas, enquanto a margem não é só nossa, os vizinhos estão com um canudinho já tomando sorvete, já estão discutindo se vamos lá ou não vamos. Daqui a pouco não vai ter mais nem petróleo lá, que eles já vão pegar tudo por baixo ali, né? Sim, aí fica o IBAMA dizendo que não pode por isso, aí trava. Então, acho que tem que sentar e pensar o que é desenvolvimento verde. Quais são as políticas necessárias? Quais são as medidas necessárias? Porque senão fica cada um discutindo do seu ponto de vista, do seu microcosmo, do seu feudo. No Brasil é um problema sério, a gente é feudal em algumas coisas. Então é um problema, porque assim, você não faz nenhum arranque necessário para a transição energética, que aí precisa de capital, precisa de financiamento, precisa de conscientização, porque quer ver uma coisa simples, que é extremamente difícil, você dizer para os gestores do Banco do Brasil e da Caixa que não podem prestar dinheiro para quem comete crime ambiental, por exemplo. Não tem nenhuma vedação. Isso é básico, né? Não tem uma orientação. Isso é básico, né? Básico. Não tem doutrinação, né? Básico. Não dá para o negócio fazer o que faz e continuar recebendo bilhões do governo todo ano sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de regulamentação. E mais do que isso, não tem gente qualificada, Paulo. Porque as pessoas lá batem metas, seja de que forma for. Relatório de impacto do meio ambiente, eu sei que eu sou geógrafo, cada um escreve que bota lá o carimbo e ninguém engole. Você não tem gente qualificada, pensante nessas instituições, que diga, não dá para emprestar dinheiro para fulano de tal, além de ser desmatador, tem denúncias de práticas de trabalho análogas para... Opa, caiu aqui. Não dá, Paulo, para ser assim. Entendeu? Você tem que ter uma transição também de consciência nesse projeto. Eu acho que isso faz falta. Não dá para você ter, se você não tem material qualificado e convencido disso. Porque, assim, na China, quando baixa a norma, como é que funciona os bancos chineses? Todos os executivos são chamados a fazer uma atualização sobre o último plano quinquenal, por exemplo. O cara tem que conhecer aqui. E aí, tem um monte de normas, regras e orientações que tem que ser transmitidas a todos. Justo, né? O cara tem que conhecer, saber. Tem que conhecer daquilo que se trata. Todos os executivos de todos os bancos são obrigados a fazer isso, Paulo. Interessante. Sim, conhecer. Não é só chegar lá para o presidente do país e falar assim, deu lucro bom para você, olha aqui. Isso é uma questão que envolve não é só dinheiro, envolve política, envolve decisões políticas. Chamar o presidente do Banco do Brasil, da Caixa, e falar, nós vamos fazer a transição energética, e significa que A, B, C, D e E vai ter limitação. Mas o problema é a bancada rural, que é grande, inversamente proporcional ao tamanho que eles têm na economia, né? Vai berrar. Então, assim, é difícil. No Brasil as coisas são difíceis, até porque não dá para copiar um modelo. Ninguém copia o modelo de ninguém. Todo mundo adequa modelos à sua realidade. Mas tem coisas que precisam ser feitas, entendeu? Porque, assim, fica o Ministério do Desenvolvimento a forceps tentando industrializar o Brasil, o Ministério do Meio Ambiente com suas contradições, né? O BNDES tentando financiar o que é produtivo e tem tido muitos números positivos nesse sentido, mas essa galera não senta e planeja o país, né? Vamos entrar no desenvolvimento verde? Significa que nós vamos trocar o uso de carvão para poder trocar? Tá? E como é que faz isso? Qual é o projeto? Tem que ter projeto. Eu acho que não tem. Se você não tem os entes federados sentando e discutindo o projeto, os projetos não surgem. Ou surgem um lado e o outro lado senta em cima. Eu queria explorar aqui, Marcelo, para quem quiser estudar mais, pesquisar mais a China, das coisas que a China fez. Né? A gente já falou do seu livro, do Finanças do Dragão, fazer a propaganda, o outro que você está escrevendo também. Mas quais caminhos você sugere também para as pessoas que quiserem pesquisar mais isso? Né? Os planos quinquenais, quais são as fontes? Bom, se você quiser saber um pouco mais sobre a questão verde na China, o que eu sugiro, né?
Os dados públicos do Ministério do Meio Ambiente da China, que eu acho que são muito ricos. Você pode acessar os anuários dos bancos chineses, também, se você quiser ter uma noção mais... E porque os anuários dos bancos chineses têm um relatório separado de responsabilidade socioambiental, tá? E aí você pega, se você for fazer uma pesquisa assim, quiser fazer de mais longo curso, você pega os anuários deles de banco a banco. Vai dar um trabalho enorme. Mas, de forma geral, você consegue pegar isso no Ministério do Meio Ambiente da China. Boa. E, se for interessante, se tiver uma curiosidade, pegar no próprio plano, 14º Plano Quinquenal. Que lá fala muito sobre isso. Eu acho que aí... E tem alguma coisa no meu livro, se você quiser um pouquinho mais, eu coloquei muita coisa no livro que eu publiquei, entendeu? Legal. O último plano mais aprofundamento no Ministério, né? O último Ministério plano agora é um... É o 14º? É um campo de informação. O último plano é o 14º? Entendeu? É o 14º. O 14º Plano Quinquenal você consegue achar na internet, sim. Queria te agradecer aqui pela presença, pelas suas contribuições, deixar o convite para todo mundo assistir a nossa outra conversa também. Te agradecer muito, né? Tenho certeza que quem assistiu aqui pôde compreender de maneira mais aprofundada, né, o que está acontecendo com a China em termos de meio ambiente e finanças verdes, né? E te agradecer pelo trabalho e fazer de novo a propaganda do seu livro, Finanças do Dragão, para quem quiser dar uma olhada, assim, acho que é uma leitura obrigatória. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Valeu. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFBNDES, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFBNDES nas redes sociais. Até a próxima!